Pessoal, a aula de hoje é sobre matrizes. Então, nós vamos dar início a esse assunto a partir de hoje. Então, nós vamos dar a definição de matriz e a representação genérica de uma matriz durante essa aula. Denomina-se matriz M por N, com Mn pertencente aos inteiros positivos, uma tabela retangular formada por M vezes n números reais disposto em m linhas e n colunas. Então, traduzindo, uma matriz é uma tabela formada por números reais que são dispostos em linhas e colunas. O m representa o número de linhas e n representa o número de colunas. Então, dizemos que uma matriz é do tipo m por n ou de ordem m por n. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro exemplo, eu tenho essa matriz aqui. Então eu tenho os números 2, 3, 5 e 1. É uma matriz do tipo 2 por 2, porque ela tem duas linhas, ó, a primeira linha formada pelo 2 e pelo 3, e a segunda linha formada pelo 5 e pelo 1. E ela tem duas colunas, a primeira coluna formada pelo 2 e pelo 5, e a segunda coluna formada pelo 3 e pelo 1. Segundo exemplo aqui, ó, essa matriz é uma matriz do tipo 2 por 3. Ela tem duas linhas, a primeira linha é esta daqui, formada pelo meio, menos 5 e 1. E a segunda linha é essa daqui, ó, formada pelo 2, por raiz quadrada de 2 e por 0. E ela tem três colunas. A primeira coluna é essa, formada pelo meio e pelo 2. A segunda coluna pelo menos 5 por raiz quadrada de 2. E a terceira coluna pelo 1 e 0. Terceiro exemplo, quando m for igual a 1, a matriz é chamada matriz linha. Tá? Tem somente uma linha. Por exemplo, a matriz 1, 3 e menos 2. É uma matriz linha do tipo 1 por 3. Quarto exemplo, quando o n for igual a 1, a matriz é chamada de matriz coluna. Ela vai ter somente uma coluna. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, raiz quadrada de 5, 2, menos 1 e 0. É uma matriz do tipo 4 por 1. Ela tem quatro linhas. A primeira linha é formada por raiz quadrada de 5, a segunda linha é formada pelo 2, a terceira linha é formada pelo menos 1 e a quarta linha é formada pelo 0. Então ela é uma matriz do tipo 4 por 1. Quatro linhas e uma coluna. Chamada matriz coluna. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou os termos da matriz. Vamos analisar essa seguinte matriz agora. A gente pode observar aqui que o elemento 3 está na primeira linha e na primeira coluna. Vou marcar ele aqui, ó. O elemento 3. Aqui, o elemento 3. Ele está na primeira linha. Aqui, ó. Ele está na primeira linha. E na primeira coluna. Tá? Dessa forma, nós vamos indicar ele como sendo o elemento A11. Isso aqui a gente lê A11, onde esse primeiro 1 indica a linha que ele está e o segundo número 1 aqui indica qual é a coluna. Então ele está na primeira linha e na primeira coluna. Tá? O elemento menos 5 está na segunda linha e na primeira coluna. Então, o elemento menos 5, aqui menos 5, ó, ele está na segunda linha, vou marcar aqui, segunda linha, aqui na segunda linha, e na primeira coluna, aqui a primeira coluna. Nesse caso, a gente vai indicar ele como sendo o elemento A21, ele está na segunda linha e na primeira coluna. O elemento 6 está na terceira linha e primeira coluna. O elemento 6 está na terceira linha, aqui a terceira linha, e na primeira coluna. Está aqui o 6. Dessa forma, a gente vai indicar ele como sendo o elemento A31, né? Terceira linha e
primeira coluna. O elemento 2 está na primeira linha e na segunda coluna. O elemento 2 está na primeira linha, aquele aqui, né? Está na primeira linha e na segunda coluna, aquele aqui, ó. Ele aqui, certo? Então a gente vai indicar ele como sendo o elemento A12, primeira linha e segunda coluna. O elemento raiz quadrada de 2 está na terceira linha e na quarta coluna. Então, raiz quadrada de 2, aqui, ó, raiz quadrada de 2. Ele está na terceira linha e na quarta coluna. Então, ele vai ser o A34, ó, terceira linha e quarta coluna. Certo? Assim, para representar o elemento de uma matriz, nós usamos uma letra com dois índices. O primeiro índice indica em que linha o elemento se encontra e o segundo em qual é a coluna. Tá? O elemento genérico de uma matriz será indicado por A e J, onde o I representa a linha e o J representa a coluna a qual o elemento se encontra. Ele é chamado de ijésimo elemento da matriz. A matriz A do tipo M por N será escrita genericamente do seguinte modo: A11, A12, A13 e assim por diante, até A1N. Na segunda linha, A21, A22 e assim por diante, até A2N. E na enésima linha, AM1, AM2, AM3, enfim, até o ANN. A gente pode colocar os elementos da matriz entre colchetes ou entre parênteses, tá? A lista ordenada AI1, AI2, AI3 até o AIN é a iésima linha. Aí depende do I. Por exemplo, se o I for 2 é a segunda linha, se o I for 3 é a terceira linha, e assim por diante. E enquanto que a sequência A1J, A2J, A3J até o AMJ é a jésima coluna. Por exemplo, se o J for 2, é a segunda coluna, né? A12, A22, A32 até o AM2 e assim por diante. Certo? De maneira abreviada, nós podemos escrever a matriz A na seguinte forma. A matriz A é a matriz A e J. Aqui eu indico os elementos, né? A e J. M por N, eu indico qual é o tipo dessa matriz. O I ele vai de 1 até M, né? Que é o número de linhas. E o J vai de 1 até N, que é o número de colunas. Sempre números naturais. Eu posso colocar entre parênteses ou entre colchete, certo? Exemplo 1. Escreva a matriz A igual a A e J 3 por 3, tal que o A e J é igual a 3i menos 2j mais 4. Como que eu vou escrever essa matriz? Então, é uma matriz 3 por 2. Então, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá. A primeira linha é o A11. Vou só indicar que essa aqui é a matriz A. Matriz A. A11, A12. Essa é a primeira linha. Nota que ela tem duas colunas somente. Segunda linha, A22, A21. E o A22. E a terceira linha, A31 e o A32. Tá? Nota que ela tem duas linhas, desculpa, três linhas e duas colunas. Tá? Então, esse elemento está na primeira linha e primeira coluna, esse primeira linha e segunda coluna. Esse daqui, segunda linha e primeira coluna, esse daqui, segunda linha e segunda coluna, esse aqui, terceira linha e primeira coluna, esse aqui, terceira linha e segunda coluna. Tá? Bom, como que eu vou encontrar os elementos? Eu vou usar essa fórmula. O A e J é igual a 3i menos 2j mais 4. Assim, ó, o A11 vai ser 3 vezes o I vale 1 aqui, menos 2 vezes o J também vale 1, mais 4. Isso aqui vai ficar 3 menos 2 mais 4,
3 menos 2 dá 1, mais 4, 5. Então, o primeiro elemento aqui, ó, da minha matriz A, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, é o 5. Vou ver o A, 1, 2. Primeira linha e segunda coluna. Então, vai ser 3 vezes o I vale 1, menos 2 vezes o J vale 2, mais 4. Isso aqui vai ser 3, menos 4, mais 4. Menos 4 mais 4 é 0, 0 mais 3 é 3. Então, o elemento A1, 2 vale 3. O elemento A2, 1. Vai ser 3 vezes, agora o I vale 2. Menos 2 vezes o J vale 1. Mais 4. Isso aqui 3 vezes o 2 é 6. 6 menos 2 mais 4. Isso aqui vai dar 4 mais 4, que é 8. O elemento A21 é 8. O elemento A22. O elemento A22, então vai ser 3 vezes o 2, menos 2 vezes o 2, mais 4. Então vai dar 6 menos 4 mais 4. Isso aqui vale 6. Então, esse elemento aqui vale 6. Agora esse elemento A31. O A31 vai ser 3 vezes o 3, menos 2 vezes o 1, mais 4. Então, vai ser 6, menos 2, 6, desculpa, 9, 3 vezes 3 é 9. 9, menos 2, mais 4. 9 menos 2 dá 7, 7 mais 4, 11. E é 11. Depois, A3, 2. Esse elemento aqui, ó, vai ser 3 vezes 3, menos 2 vezes o 2, mais 4. Isso aqui vai dar 9, menos 4, mais 4. Isso aqui vai dar 9. Elemento aqui 9. Então, tá aqui, ó. Essa é a matriz A construída segundo essa regra. IJ igual a 3I menos 2J mais 4. Certo? Exemplo 2. Escreva a matriz X igual a IJ com o I indo de 1 até 3 e o J de 1 até 3 também. Então, essa matriz aqui é uma matriz X, é a matriz AIJ, a matriz AIJ 3 por 3. Então, ela vai ser assim, ó. A1, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. A2, A1, 3. Essa é a primeira linha. Segunda linha, A21, A22, A23. Terceira linha, A31, A32, A33. Aqui, ó. Como que ela vai ficar? O AJ vai ser 1 se o I for igual ao J e 0 se o I for diferente do J. Nota que o I é igual ao J somente aqui, ó. Tá? Os demais elementos, eles são diferentes. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Essa é a matriz X. Ok? Tá. Então, essa daqui, ó. Então, a matriz X é igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Tá certo? Então, essa é a matriz X segundo essa regra, onde o AIJ é igual a 1 se o I for igual ao J e o AIJ é igual a 0 se o I for diferente do J. Ok? Bom, pessoal, era isso. Espero ter ajudado e até a próxima aula.